Pessoal, em 2018 eu fui assistir uma São Silvestre em São Paulo, né, na Avenida Paulista. Eu fui acompanhar meu sogro, ele já corria há bastante tempo, né? E aí eu olhando lá, tal, no final da prova, o pessoal chegando, assim, muito bonito, né? Muito legal. E aí eu falei assim pra mim mesmo, né? Falei assim, ó, ano que vem, 2019, eu vou correr a São Silvestre também. Só que eu não corria, nunca tinha, né? Fazia umas caminhadinhas, tal, coisas básicas assim, mas nada de corrida. E aí eu me inspirei ali, né? Inspirei a princípio no meu sogro, vendo ele correr, eu achei super legal. E assim, aí o que acontece, né? No ano de 2019 eu comecei a treinar já, no comecinho do ano, assim, em janeiro, e aquela coisa tava, né, bem difícil, começando a correr e tal. E aí eu li um livro chamado Devoção, né? É um livro que conta a história de dois americanos, pai e filhos, que eles começam a correr juntos, né? O pai empurrando o filho, que ele era autista, na cadeira de roda para motivar ele. A história é muito bonita, né? E aí quando logo no começo, assim, quando eu tava correndo, aquela dificuldade, corpo doendo, eu falava assim, não, se ele conseguiu empurrar o filho dele, eu tô aqui sozinho, claro que eu vou conseguir também. E isso sempre me trouxe bastante inspiração, né, ali no começo. Então, quando a gente fala de da gente ser inspirador, né, para as pessoas, buscar a gente vencer e ser inspiração para as pessoas, é muito legal a gente se inspirar em algumas pessoas. Então isso nos traz assim uma força, né? Então eu me inspirei muito ali no meu sogro. Tinha um amigo também que eu trabalhava com ele e ele acordava 5 horas da manhã para fazer academia todos os dias, quase todos os dias da semana. E aí eu falava de manhã quando eu levantava, eu falava assim, não, se o Danilo consegue levantar, eu também consigo, eu também vou fazer. E a gente tem que buscar isso, né? A gente tem que buscar essa inspiração na vida das pessoas. E ser pessoas inspiradoras, isso é muito importante, né? A gente inspira nossos filhos, a nossa família. Claro que às vezes pode causar inveja também, mas isso não importa, né? O importante é você buscar a ser mais inspirador, né? E quando a gente fala de inspiração, é você traz assim um ensinamento para as pessoas. Isso é legal, sabe? Então assim, quando esse exemplo comecei a correr, eu tinha 45 anos, né? Hoje estou com 51 quando estou gravando esse vídeo. E meu sogro ele já tinha quase 70. E eu falava assim, poxa, mas ele tem quase 70 anos, ele consegue fazer uma São Silvestre, porque eu tenho 45 e não vou conseguir. É tudo uma questão de força de vontade mesmo também. Então isso é uma coisa assim que eu tô trazendo para vocês que eu acho muito legal. A gente se inspirar, né, nas pessoas para a gente servir de inspiração para outras também, né? Muitas vezes a gente sente assim para baixo que a gente não tem a capacidade, que nós somos limitados, mas assim muitas vezes a limitação ela está na verdade na nossa mente, né? Quando a gente coloca essa limitação na nossa mente, fala, eu não sou capaz, fulano é melhor que eu, mas não tem isso, né? Você é tão capaz quanto, né? Todos nós temos a mesma capacidade, tá? Nascemos em condições diferentes, em lugares diferentes, mas assim, isso a gente não pode ficar questionando muito, né? De repente a vontade de Deus para cada um. Então nós temos que fazer o melhor que a gente tem com aquilo que a gente tem, né? Então assim, eu tenho uma passagem que eu achei muito interessante que eu estava lendo esses dias em Eclesiastes, né? Eclesiastes primeiro, que ele fala assim, né? O sol ele nasce, o sol se põe e ele apressa-se e volta ao mesmo lugar de onde nasceu. E aí tem mais uma outra parte que fala assim, né? Uma geração se vai e uma geração se vem. Lá, isso está em Eclesiastes primeiro, tá? E só que assim, que quando a gente olha essa passagem, eu acho muito interessante que assim, quando a gente fala em gerações, daqui 100 anos, nós 70, 80 anos, muitos de nós não estaremos mais aqui. Então aquela pessoa que você tem um carro melhor que você, tem uma casa melhor ou um trabalho melhor, ela também vai embora, assim como nós também iremos um dia, né? Então assim, quando nós somos todos iguais, todos nós iremos uma hora desaparecer dessa terra. Então, por que você fica se inspirando em pessoas? Tudo bem, elas são melhores que você, mas se a gente pensar, nós somos todos iguais. No final, vamos ter o mesmo fim. Então, não adianta se a pessoa ter um carro melhor, ter uma vida aparentemente, né, melhor que a sua. Isso não quer dizer que ela é melhor que você. Mas assim, a gente tem que se inspirar em pessoas que ela realmente assim tem um resultado bom, que são pessoas fortes, né? Então
Fortes, eu digo fortes no sentido de traga inspiração para você fazer coisas, ter ideias. Então, assim, não se inspire em coisas piores, né? Se inspire em coisas melhores para você mesmo. Então, assim, a nossa vida, ela passa muito rápido, né? Então, é muito importante a gente, sabe, cara, faz de tudo. Traz essa confiança para você, traz isso no seu coração, porque Deus, ele sempre tem muitas coisas boas, mas a gente tem que buscar essa força de vontade, né? Então, às vezes a gente criar esse hábito mesmo de repente, eu não consigo correr mais igual o fulano que corre uma São Silvestre, mas de repente começa ali fazendo uma caminhada, você vai criando o hábito, né? Quando a gente vai criando o hábito de fazer as coisas, nós vamos criando essa confiança, né? Tem algo que é da neurociência, né? Que fala um pouco assim, quanto você tem um resultado positivo. Quando você tem esse resultado positivo, você se inspira a continuar batalhando por aquilo. Então, faço uma prova, tiro 7, 8, vamos dizer assim. E aí, quando você vai estudar de novo, você fala, nossa, eu tirei 7, 8, você fica mais inspirado, aí vai estudar mais ainda para ir melhor ainda na prova. Então, o resultado positivo, ele te traz uma atitude positiva. Então, isso é legal também, a gente buscar isso, né? Trazendo, a gente se inspirar na nossa própria força, tá? Então, assim, todos nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos, mas assim, tem que colocar um foco naquilo que você é bom, né? Sabe, por exemplo, eu gosto muito de fazer os vídeos, compartilhar aqui a força que eu tenho para as pessoas. Então, assim, eu não fico colocando o foco nos meus defeitos, eu coloco o foco, eu vou usar todo esse meu conhecimento para transmitir essa força para as pessoas. Então, a gente tem que buscar isso, buscar o nosso melhor. Você é bom fazer bolo, cozinhar? Cara, vai lá, faz, se inspira, estuda mais, vai buscar mais conhecimento. Poxa, eu quero trabalhar como chefe de cozinha. Então vai lá, estuda mais, busca estudar, busca conhecer, entender mais esse mercado. De repente é uma coisa que vai te trazer um hobby que vai te trazer uma profissão. Então isso é legal a gente buscar isso também. Então quanto mais confiança você tem, mais isso vai te ajudando, né? Mais resultado positivo. Então, é o que fala em Eclesiastes, né? Uma geração vai, uma geração vem. Só que assim, a gente tem que buscar viver melhor, buscar ser melhor pessoas. Então, a gente tem que buscar todo dia melhorar e se inspirar em pessoas, né? E servir de inspiração. Servir de inspiração também é muito importante para as pessoas que estão na sua família, de repente seu filho. Sempre vai ter alguém que depende ali dos seus sonhos, que depende de você. Então seja inspiração, seja uma pessoa forte, uma pessoa batalhadora, tá? Porque Deus, ele ama todos nós e ele quer que a gente vença. Isso é a coisa mais importante, tá? Então, o amor de Deus é muito grande, então não fique se sentindo inferior a nada, a ninguém, porque você é uma pessoa muito boa e Deus tem grandes planos para cada um de nós, mas nós temos que batalhar, né? Colocar as nossas forças aí e falar, Deus, tô aqui, vamos lá, vamos vencer, e é isso, tá bom? Curte esse vídeo, compartilha, dê um like aí no meu canal, se inscreva, te agradeço muito, valeu, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.